Olá, gente. Sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo de desenho técnico. Hoje nós vamos propor o estudo do ponto, da reta e do plano. Eu sou o professor Alberto Júnior e trabalho no campus São Paulo Potengi do IFRN. Vamos relembrar aqui o conceito de ponto, reta e plano. Aqui nós temos a indicação do ponto A, representado por esse ponto fechado. Poderia ser também um ponto aberto, ou um X, ou uma cruz, tá certo? Desde que todos fossem indicados por uma letra maiúscula. Nós temos aqui um segmento de reta, representada pelos pontos B e C, com a letra maiúscula, e indicado aqui por uma letra minúscula. Toda reta deve ser indicada por uma letra minúscula. E temos também a representação do plano aqui, que é sempre indicado por uma letra grega. O que é a projeção? Há mais de um tipo de projeção? São sistemas ligados a modos de representação gráfica. Há a projeção cônica e a projeção cilíndrica, que ainda pode ser oblíqua ou ortogonal. O sistema que adotaremos será o das projeções cilíndricas ortogonais ou projeções mongeanas, pois ele permite representar um objeto com 3 dimensões num espaço bidimensional com total precisão. Essa é uma imagem de Gaspar Monge. Ele foi um matemático francês, criador da geometria descritiva e pai da geometria diferencial. Durante a Revolução Francesa, ele serviu como ministro da Marinha e criou o sistema de projeção ortogonal. O sistema de representação desenvolvido por Monge foi uma verdadeira revolução. Antes dele não era possível representar as diversas vistas de um objeto. Na época em que ele viveu, o sistema de representação era falho, ele deixava em dúvida. Então, o desenhista ou o projetista que criasse um objeto e quisesse mandar esse desenho para uma fábrica, para uma indústria, para que aquele objeto fosse construído, isso causava problema de interpretação. A pessoa que recebia o desenho na indústria não conseguia interpretar perfeitamente o desenho, ficava em dúvida sobre as vistas, sobre como deveria exatamente criar aquele objeto, produzir aquele objeto. Divisão do espaço em diedros. Gaspar Monge propôs a divisão do espaço em diedros. Os diedros são formados pelo cruzamento de um plano vertical com um plano horizontal, criando assim 4 áreas, 4 zonas ou 4 diedros. Só é possível representar objetos no primeiro diedro e no terceiro diedro. No Brasil, nós usamos o primeiro diedro e nos Estados Unidos, o terceiro diedro é que é utilizado. Nós vamos abordar e vamos nos aprofundar no assunto de diedro um pouco mais à frente. Quais são os elementos envolvidos na projeção? No sistema de projeção nós temos um observador, que é o desenhista, né? Quem está vendo o objeto. Nós temos o objeto, que é o modelo que vai ser desenhado. Nós temos o plano de projeção, que é onde o desenho vai ser feito. Pode ser o quadro do professor, pode ser o papel que você tem na sua mesa. Nós temos as linhas de projeção, que ligam o olho do observador, o objeto e o plano de projeção. E nós temos a projeção propriamente dita, que é o desenho que você fez, conseguiu fazer do seu objeto. Aqui uma imagem que mostra os elementos da projeção. Eu tenho aqui o observador segurando o elemento ou o objeto que vai ser desenhado. Eu tenho as linhas projetantes, são linhas que saem do olho do observador, passam pelo objeto e atingem o plano de projeção aqui atrás. E eu tenho o meu desenho ou a projeção aqui já finalizando o meu trabalho. Qual a importância de aprender a representar o ponto, a reta e o plano? Saber como representar um ponto, uma reta e um plano, independente de sua posição no espaço, possibilita que o aluno desenhe qualquer objeto. Gente, é o que há de mais básico no desenho técnico. Se a gente conseguir fazer o desenho de um ponto, de uma reta e de um plano, todos os objetos que existem podem ser constituídos por pontos, por retas e por planos. Então isso significa que se você aprender a desenhar o que há de mais básico, você vai aprender a desenhar objetos complexos. Você pode desenhar uma casa, você pode desenhar um carro, uma cadeira, tá certo? Vai depender do seu nível de prática, de habilidade.
de como usar essa técnica. Projeção do ponto. Nós imaginamos que temos o plano de projeção, um ponto A aqui no espaço e um observador olhando para o ponto A. Temos que imaginar que sai uma linha projetante do olho do observador, atravessa o ponto A e atinge o plano de projeção a 90 graus. Por isso que ela é chamada de projeção ortogonal. Ortogonal remete ao ângulo de 90 graus. Perfeito? Assim que a linha projetante atinge o plano de projeção, nós encontramos a projeção ou o desenho do ponto A, que a gente vai chamar de a linha. Então, isso quer dizer que sempre que a gente tiver um ponto no espaço, que a gente quiser representar esse ponto, o desenho ou a projeção desse ponto no espaço será sempre indicada por outro ponto idêntico. Então, o desenho de um ponto é um outro ponto idêntico. Perfeito? Projeção da reta paralela. Habilito o plano de projeção, habilito o segmento de reta AB e convoco o nosso observador. Ele vai olhar de forma independente para cada um dos pontos, primeiro para o ponto A, vai achar a linha e vai olhar agora para o ponto B e vai achar B'. Como existe uma ligação física entre os pontos A e B, eu posso afirmar que também vai existir uma ligação entre A' e B'. E essa ligação aqui representa o desenho do segmento de reta AB. Vamos olhar mais um detalhe. Ó. Como a posição dessa reta, desse segmento de reta AB, era paralelo em relação ao plano de projeção, o desenho, a linha B', tem exatamente o mesmo tamanho de AB. Então, isso quer dizer que a projeção ou o desenho de uma reta que está paralela ao plano de projeção será sempre uma reta representada em verdadeira grandeza, ou VG. O que é verdadeira grandeza? É exatamente o mesmo tamanho. Então, estou dizendo para vocês que o segmento de reta AB tem o mesmo tamanho do desenho dele, que é o segmento de reta A'B'. Alberto, e como é que a gente sabe que essa reta está paralela em relação ao plano de projeção? É simples. Observe a distância entre os pontos A', B'. Essa distância é idêntica. Então, quando a distância A' é igual à distância B', a gente pode afirmar que a reta dada para ser representada, ela ocupa uma posição paralela. Perfeito? Projeção da reta inclinada ou oblíqua. Habilitei aqui meu plano de projeção, habilitei o meu segmento de reta AB e convoquei o meu observador aqui. Ele vai olhar de forma independente para cada um dos pontos, primeiro para o ponto A, e vai achar o desenho ou a projeção do ponto A, que vai ser o ponto A'. Vai olhar para o ponto B e vai achar a projeção B'. A ligação física entre os pontos A e B existe aqui no meu segmento de reta original. Então, ela tem que existir também no meu desenho. Criei aqui a ligação, achei o segmento A'B'. A projeção ou desenho de uma reta inclinada será sempre menor do que a reta original. Percebam o tamanho da reta original e o tamanho do desenho. Então, toda vez que você for desenhar uma reta oblíqua ou inclinada, o desenho dessa reta vai ser sempre menor do que o objeto real. Ah, Alberto, como é que eu sei que a reta que eu vou desenhar está inclinada em relação ao plano de projeção? Vamos observar essas distâncias aqui, ó. A distância do ponto A ao ponto A' e a distância do ponto B ao ponto B'. São distâncias diferentes. Então, como eu tenho uma distância maior do que a outra, eu posso afirmar que essa reta está inclinada. Projeção da reta perpendicular. Habilitei o meu plano, habilitei o meu segmento de reta AB e chamei o meu observador aqui. O observador vai novamente olhar para cada um dos pontos de forma independente. Primeiro ele olhou para o ponto A e achou o ponto A'. Ele vai olhar agora para o ponto B e achou o ponto B'. Percebam que A' coincidiu com B'. Isso quer dizer o quê? Que
que quando eu tiver um segmento de reta perpendicular em relação ao plano de projeção, quando eu quiser desenhar essa linha perpendicular, o desenho que eu vou obter dessa linha vai ser apenas um ponto. Então, a projeção ou desenho de uma reta perpendicular será sempre um ponto. Projeção do plano paralelo. Habilitei aqui o plano de projeção, habilitei o meu plano que vai ser desenhado. Ele é composto pelos pontos A, B, C e D. Vou convocar o meu observador. Ele está olhando aqui para cada um dos pontos e vai começar a projetar o ponto A. Projetou o ponto A, achou a linha. Vai projetar o ponto B, achou B'. Vai projetar o ponto C, achou C'. E projetou o ponto D, achou D'. Alberto, eu posso ligar a linha com D'? Não, você não pode ligar a linha com D' porque essa ligação não existe no desenho original. Você tem que obedecer a mesma ligação entre os pontos do objeto original. Então, como é que vai ser? Ó? Você vai ligar a linha com B', porque existe a ligação AB. Você vai ligar a linha com C', porque existe a ligação AC. Você vai ligar C' com D', porque existe a ligação CD. E você vai ligar D' com B', porque existe a ligação BD. Perceba uma coisa interessante, ó. Como o plano está paralelo em relação ao plano de projeção, o desenho do plano tem exatamente o mesmo tamanho do objeto. Então, toda vez que a gente for desenhar um plano que está paralelo em relação ao plano de projeção, a projeção ou o desenho de um plano paralelo será sempre representada em verdadeira grandeza. Então, estou dizendo para vocês que o plano ABCD tem o mesmo tamanho do desenho dele, que é a projeção, A', B', C', D'. Perfeito? Projeção do plano inclinado ou oblíquo. Tenho o meu plano de projeção, onde eu vou desenhar. Eu tenho o meu plano inclinado, composto novamente pelos pontos A, B, C e D. Vou convocar o meu observador. Ele vai olhar para os pontos, vai projetar o ponto A, achou o ponto A', projetou o ponto B, achou B', o ponto C achou C' e o ponto D achou D'. Novamente, você tem que seguir a mesma ordem de ligação dos pontos do objeto real. Eu vou ligar A' com B', vou ligar A' com C', C' com D' e D' com B'. Então percebam o seguinte, ó. O objeto inclinado, o plano inclinado, é sempre maior do que o desenho dele, ó. Tá certo? Então toda vez que você for desenhar um plano e esse plano estiver inclinado, o desenho dele vai ser menor do que o objeto real, ó. Então a projeção ou desenho de um plano inclinado será sempre menor que o plano original. Projeção do plano perpendicular. Habilitei o meu plano de projeção, habilitei o meu plano composto pelos pontos A, B, C e D, convoquei o meu observador, ele vai olhar primeiro para o ponto A, achou a linha, vai olhar para o ponto B, achou B', olhou para o ponto C, achou C' e olhou para o ponto D, achou D'. Só falta criar a ligação entre A' e B' ou C' e D', né? Criei a ligação, percebam aqui o movimento do plano. Então, toda vez que eu tiver um plano perpendicular em relação ao plano de projeção, o desenho desse mesmo plano vai ser uma reta, tá? A projeção ou desenho de um plano perpendicular será sempre uma reta. E essa reta aqui, ó, a linha B' tem exatamente o mesmo tamanho do segmento AB. Perfeito? Então ele foi obtido em verdadeira grandeza. Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês na aula de hoje, tá certo? A gente precisa aprender a representar o ponto, a reta e o plano. Para cada um desses casos, só existe uma resposta, ou seja, para representar um ponto, só existe uma maneira. Para representar uma reta paralela, ou uma reta inclinada, ou uma reta perpendicular, só existe também uma maneira, e o mesmo acontece com o plano, tá? Então a gente tem que se acostumar com esse tipo de solução. Se você aprender a representar o ponto, a reta em suas diversas posições e o plano em suas diversas posições, a gente vai conseguir aquilo que eu prometi, que era desenhar qualquer objeto.
tá bom? Queria agradecer a vocês, muito obrigado e até o próximo encontro.